ensino de Cristo é libertador. E nós temos aprendido aqui, vamos aprender aqui nesse sermão, que Cristo nos liberta com pura graça, e aquilo que se inicia no ouvido do crente inunda o seu coração, chega em suas mãos, passa para os seus pés, inunda toda a vida do crente. O crente é transformado pelo Senhor Jesus. O nosso médico amado, ele está expondo o sermão do campo. O nosso médico amado está expondo o sermão do campo, porque esse sermão ele tem uma relação direta com o sermão da montanha. Os comentaristas vão dizer que o Evangelho de Mateus ele apresenta o sermão da montanha, porque os judeus eles tinham muito essa concepção de que o socorro de Deus para Israel viria do alto. E sempre Deus se revelou em Israel por meio dos montes, como não lembrar do Monte Sinai. Mas o evangelista Lucas, ele faz questão de mencionar que esse sermão é do campo para mostrar essa transição do Deus que desce até o seu povo e fala com o seu povo por meio da sua palavra. O Deus Emanuel, que não só é Deus de Israel, mas que é Deus das nações, que é Deus do seu povo. E o campo é esse lugar de aproximação. É por isso que nós chamamos esse sermão de sermão do campo, porque a gente não tem dificuldade nenhuma de chamar esse sermão de sermão da montanha, analisando Cristo pregando do alto do monte, e nós, é uma linguagem mais judaica, e nós chamamos esse sermão do campo porque é uma linguagem mais lucana. O fato é, irmãos, que nesses últimos versos aqui, pelo menos de 27 até o verso 49, nós vemos sérios ensinos de Cristo quanto à questão do discipulado. É natural essa projeção desse texto para Lucas, é intencional sim. Lucas, irmãos, ele tem tentado mostrar a diferença entre os crentes e os não crentes com esses versos, entre os discípulos do Senhor e os não discípulos do Senhor. Você vê que logo no início, no capítulo 6, do verso 20 a 26, ele quer mostrar o estado da alma dos verdadeiros crentes. Eles são pessoas que são mais que felizes. E os crentes, irmãos, os discípulos do Senhor são mais que felizes, são bem-aventurados por pertencer a Jesus Cristo, por pertencer ao reino de Deus. Eles são aqueles que são confrontados quanto às dificuldades da vida. Eles choram, eles são perseguidos por causa da justiça, mas ainda assim eles são satisfeitos em Deus. E logo depois, irmãos, Lucas mostra como os crentes desafiam os padrões do mundo, como os discípulos do Senhor desafiam os padrões do mundo, porque eles vivem como cidadãos do reino. Aquilo que Deus guardou em seu coração é praticado por aqueles que amam o Senhor. Eles perdoam seus inimigos. Eles vivem como filhos de Deus. No verso 27 ao 36, nós vamos ver as ordens claras de Jesus para os seus discípulos: perdoem os seus inimigos, abençoe aqueles que maldizem vocês. E nós vemos que Cristo ainda é mais enfático com seus discípulos. Ele vai avançando, Lucas vai mostrando essa narrativa de Cristo para os seus, ao ponto de Jesus dizer: olha, cuidado com a hipocrisia, cuidado para que você não queira tirar a trave do olho do seu irmão, o cisco do olho do seu irmão, onde você tem um travessão na sua vida. Então, o crente, ele consegue discernir as coisas espirituais, ele consegue avaliar a sua vida prática e perceber, o discípulo consegue perceber as suas falhas e corrigi-las em Cristo. Ele também ajuda o próximo, ele ajuda o seu irmão a mudar de vida, a ter uma transformação de vida. E aqui, irmãos, agora nessa passagem, Lucas revela o destino final desses dois grupos de pessoas, os discípulos e os falsos discípulos. Lucas apresenta os dois tipos de pessoas aqui o tempo todo, e esse texto, irmãos, não é um texto assim, apenas pedagógico, onde Jesus só está trazendo um ensino e dizendo: olha que coisa linda isso. Esse é um texto judicial, porque Jesus bate o martelo diante dessas duas situações, do não discípulo e do discípulo. Ele bate o martelo, ele diz o que vai acontecer com esses dois grupos de pessoas. Então, irmãos, Jesus, preste atenção, ele não está se dirigindo a não crente aqui, pessoal. Meus irmãos, povo de Deus, Jesus está se dirigindo a pessoas que não são ignorantes espirituais. Jesus está se dirigindo a frequentadores dos seus sermões. Ele está dirigindo a esses. E ainda assim ele está se dirigindo a esses com uma palavra de confrontação.
James Edwards, ele disse algo muito interessante aqui, comentando esse verso 46, ele disse que o contraste aqui é claro, o contraste é esse: nós não podemos ouvir as palavras de Cristo e ignorá-las, nós precisamos ouvir as palavras de Cristo e obedecê-las. O problema não é que as pessoas não tenham escutado as palavras de Jesus, elas escutaram muito bem, mas essas pessoas, segundo James Edwards, ele disse assim, elas falharam porque falharam em agir de acordo com aquelas palavras que Cristo ensinou. Então esse título aqui, Senhor, não é para todos, irmãos. Nesse sentido do amor, da graça, das misericórdias, esse título de Senhor é global, porque Deus é o Deus da justiça, Ele é o Senhor do universo. As Escrituras chamam o nosso Senhor Jesus Cristo de o Todo-Poderoso, mas o Senhor da graça e da misericórdia é um título dado para os eleitos de Deus. Eles podem falar isso: ó Senhor bendito, Deus Emanuel, Deus conosco, Senhor da vida, Deus da paz. Esses títulos de Cristo, os eleitos, os praticantes do Evangelho, que podem falar. Chamá-lo de Jesus Cristo, ou até mesmo de Senhor, irmãos, e viver fora do seu governo, é uma grande contradição espiritual. Jesus então encerra essa parte do seu discurso aqui, irmão, nesses versos, falando assim sobre dois fundamentos para uma mesma tempestade. Eu não sei se você reparou isso no texto: dois fundamentos para uma grande tempestade. A diferença não está na tempestade, ela cai sobre dois solos, dois tipos de casa, dois tipos de homens. A tempestade cai para todos, mas o que vai resultar aqui é a obediência, irmãos. O que vai ser praticado aqui, de fato, vai resultar em ruína ou firmeza. Meus amados irmãos, quando nós olhamos hoje as palavras de Cristo nesse sermão, nós devemos perceber que Cristo nunca está falando conosco de forma neutra. Todos os domingos Ele está aqui, a sua palavra é exposta, e Ele tem falado sempre, no fundo, esses dois fundamentos: ou você é um discípulo, ou você não é. Então, no fim, irmãos, o que é que vai permanecer aqui? Vai permanecer dois tipos de pessoas: aquelas que obedecem ao homem perfeito e à sua palavra e construíram a sua casa sobre a rocha, ou aqueles que ainda hoje estão construindo a sua casa sobre a desobediência, estão construindo a sua casa na desobediência. Quando nós olhamos para esse sermão, a gente pode dar um título para ele. Eu intitulei esse sermão assim: praticando as palavras do homem perfeito. Praticando as palavras do homem perfeito. E Lucas mostra como nós devemos praticar as palavras do homem perfeito. Primeiro ponto que ele coloca aqui no verso 46. Praticar as palavras do homem perfeito desmascara a hipocrisia de uma fé que chama Jesus de Senhor, mas rejeita o seu governo. Praticar as palavras de um homem perfeito desmascara uma vida hipócrita que chama Jesus de Senhor. Essa é uma falsa fé, mas rejeita ao seu governo. Jesus começa dizendo assim no verso 46: porque chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Nessa duplicação aqui dessa palavra Senhor, Senhor, nós vemos muita coisa. Jesus está falando isso, Senhor, Senhor, não é de propósito, sem propósito. Ele faz isso de forma segura, ele sabe o que ele está falando. Geralmente no Antigo Testamento, irmãos, ou em todas as Escrituras, todas as vezes que as palavras eram faladas de forma duplicada, elas acentuavam um grande peso, uma solenidade em relação àquelas palavras. Em verdade vos digo. Houve um tempo na história de Israel, no tempo do período de Ezequiel, por exemplo, do profeta Ezequiel, que o povo estava em rebelião total contra Deus. E o profeta estava anunciando as boas novas, estava trazendo as mensagens da parte do Senhor para que aquele povo se voltasse com o coração quebrantado e adorasse a Deus em espírito e em verdade. E o povo preferiu viver na hipocrisia das suas vidas. E de repente, irmãos, eles começaram, por exemplo, no tempo de Ezequiel, de Jeremias, especificamente Jeremias, ele foi aquele que anunciou o juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre Israel. E nós visualizamos aqui que no tempo dele as pessoas chegavam assim e diziam templo do Senhor, como se elas amassem o templo. Elas falavam assim, templo do Senhor. É nesse caso que Lucas está mostrando aqui o Senhor de Jesus Cristo, porque ele está resgatando um tipo de linguagem do Antigo Testamento e dizendo assim, vejam, no tempo dos profetas as pessoas duplicavam as suas palavras para dizer que elas estavam acreditando naquilo, que elas tinham firmeza naquilo que elas estavam falando, mas elas queriam enrolar a Deus,
e elas diziam templo, templo do Senhor, como se fosse algo que elas queriam, mas elas não queriam estar no templo do Senhor, elas não queriam adorar o Senhor. E Jesus, agora, conhecendo o coração, ele já quer evitar essa falsa duplicação. Senhor, Senhor. Os falsos chegariam de Jesus assim: Senhor, Senhor. Os discípulos de Jesus chegariam para ele e diriam: Senhor, o Senhor tem autoridade, eu sou um homem de autoridade, basta uma só palavra sua e aquele que está lá doente vai ser curado. As pessoas que se aproximavam de Jesus e diziam apenas Senhor, elas viam grandes coisas, porque elas se aproximavam de Jesus em espírito e em verdade. Eu sei que até os cachorrinhos, eles podem comer as migalhas daquele que é o seu Senhor. Em outras palavras, aquela mulher falou com relação aos benefícios que Cristo poderia dar para aqueles que não eram israelitas. E aqui, irmãos, Lucas está mostrando exatamente isso. Quando ele fala Senhor, Senhor, ele está dizendo: esse povo está vivendo com máscaras. Eles estão em hipocrisia, eles não reconhecem Jesus como Senhor. E você pode dizer: mas pastor, eu reconheço Jesus como pastor. E eu te jogo essa pergunta: como é que você tem tratado Cristo no seu dia a dia? Isso revela diretamente se Cristo é o seu Senhor ou não, se Cristo é o meu Senhor ou não. Jesus disse assim, a palavra de Deus disse assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías 29. Com a boca mostram muito amor, mas com o coração andam após a sua avareza. Ezequiel 33, 31, denunciando o orgulho de Israel e o apego ao dinheiro que aquele povo tinha. Então aqui Jesus está denunciando exatamente isso. Aquelas pessoas, como os homens do passado, como a antiga igreja de Deus, os israelitas, eles tinham o nome de Cristo nos lábios, mas a sua vida não era governada por Cristo. O contraste é inevitável. Vocês têm uma confissão verdadeira, mas uma vida vazia. O verbo fazeis aqui não é aponta para uma obediência concreta, visível. Então, esse verbo no grego é assim, uma obediência correta. Nós conseguimos visualizar isso, se a gente pudesse traduzir para o nosso cotidiano. Mas quando Jesus diz bem assim: por que vocês fazem isso? Por que vocês perguntam isso? Então, quando Cristo está dizendo isso, é como se ele dissesse assim: eu estou dizendo que eu não estou vendo vocês fazerem isso. As pessoas que estão próximas de vocês sabem que eu não sou o Senhor de vocês. Isso é concreto. Vocês não estão sobre o meu senhorio. Então, irmãos, comentando um pouco sobre essa fé, que é uma fé salvífica, nossa confissão de fé de Batista de 1689 diz assim: a fé verdadeira, assim recebendo Cristo e descansando nele, somente para a nossa justificação, é sempre acompanhada de todas as demais graças salvadoras. E não é uma fé morta, mas opera pelo amor. A nossa confissão está dizendo e está em alinhamento com o que Cristo disse, ou seja, os crentes, eles demonstram graça a Cristo, porque eles receberam graça. É natural que o crente demonstre graça ao Senhor, porque a vida do crente é na graça de Deus. Então Jesus está dizendo assim para nós nessa noite: olha, me chamar de Senhor e não obedecer às minhas palavras é professar uma fé morta, é professar uma fé morta, sem validade. Veja que isso é algo muito importante, irmãos, a fé professada para Lucas, isso é algo muito importante. Ele sempre mostrou que todos os servos de Deus, quando falaram Senhor, eles eram totalmente obedientes a Deus. Como não lembrar da nossa irmã Isabel, a mãe de João Batista, que quando ela chegou e viu no próprio Evangelho de Lucas o Senhor Jesus entrando, Maria com o menino Jesus no ventre, entrando em sua casa, ela disse assim: o que é que a mãe do nosso Senhor está fazendo aqui em minha casa? Era prima dela, tá? Mas quando Cristo chegou na barriga, Isabel já se prostrava. O menininho João Batista no ventre dava pulos de alegria, já reconhecendo o senhorio de Cristo. Os anjos, na semana passada, eles anunciaram assim: esse é o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles anunciaram que Cristo é o Senhor. Eles também, irmãos, anunciaram as boas novas de salvação no Cristo. Então, nós vemos Pedro aqui naquele cenário ali, do barco, a pesca maravilhosa,
eles disseram: olhe, sobre a tua palavra nós lançaremos novamente as redes. E quando o milagre aconteceu, Pedro se prostrou e disse: não, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Tanto Maria como Isabel, a minha alma engrandece ao Senhor, foi as palavras de Maria, o menininho no ventre, os anjos, os pastores no campo, Pedro, as demais pessoas, até mesmo aquele lunático cheio de demônio, disse: o que é que temos contigo? O que é que nós temos contigo? Então todas as escrituras apontam para esse Senhor que é Senhor sobre tudo e sobre todos. E aqui, irmãos, tem um grupo de pessoas que estão desmoralizando esse governo de Cristo, estão insultando esse evangelho da graça, estão quebrando com esse padrão litúrgico espiritual profundo de Jesus. Tem pessoas aqui que estão próximas de Jesus e dizendo Senhor, sem ser Senhor deles. Meus irmãos, que vergonha. Jesus deixou claro aqui, irmãos: os meus discípulos têm novos valores. Vocês são pobres de espírito, mas vocês são ricos de graça. Vocês choram por causa do Evangelho, mas vocês se alegram por causa das boas notícias que têm sido proclamadas. Vocês serão rejeitados e perseguidos pelo mundo, mas vocês são aproximados de mim. A gente vê isso em Lucas 6. Todas essas coisas que acabei de mencionar aqui são os valores do reino, anunciados por Cristo aos seus discípulos. Vocês conseguirão amar os seus inimigos. Vocês não serão hipócritas na religiosidade. Por quê? Porque o coração de vocês é meu e os seus frutos serão visíveis. Foi esse o grande último sermão que pregamos aqui, irmãos, que os frutos são visíveis, que o fruto cristão é visível. Nosso médico amado está dizendo assim para nós nessa noite: olhe, eleitos de Deus de Maragogi, a fé verdadeira que Deus colocou em seus corações não se satisfaz em chamar Jesus apenas de Senhor. Ela aprende a viver sobre o seu governo, ela aprende a viver sobre as suas palavras. Onde essa submissão não existe, irmãos, a religião pode até permanecer, a falsa aparência pode até existir, mas o discipulado jamais começou. Lucas diz assim, que praticar as palavras de homem perfeito define o verdadeiro discípulo como aquele que ouve, como aquele que vem a Cristo e se submete à sua palavra. Olha o que aqui diz o verso 47. Acompanhe comigo. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então Lucas está aqui definindo o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Tem essa possibilidade de você avaliar a sua vida nessa noite. Nós podemos avaliar uns aos outros nessa noite. Claro que, irmãos, a gente não vai condenar ninguém ao inferno nessa noite, mas nós conseguimos sim distinguir, fazer a distinção entre os verdadeiros discípulos e os falsos discípulos. Depois de denunciar essa fé hipócrita aqui, irmãos, desse grupo de pessoas, vocês estão me chamando de Senhor? Vejam como as pessoas que me chamam de Senhor vivem. Olha o exemplo de Maria, olha o exemplo de Isabel. Veja João Batista, analise Simeão, vejam os anjos, vejam os meus discípulos, olhem para Pedro, vejam como eles vivem, vejam como eles se negam por mim, vejam como eles reconhecem os seus pecados, vejam como eles são submissos à minha ordem. É por causa da tua palavra que nós lançaremos novamente a rede, Senhor. Pescamos a noite toda, mas é sobre a tua ordem. Veja, irmãos, nós precisamos ver, nós precisamos ouvir e nós precisamos praticar. O texto é cuidadosamente construído em 3 verbos. Lucas está com muito cuidado colocando essa progressão aqui. Venha, ouça, pratique. Venha, ouça, pratique. Essas são marcas do discipulado. O primeiro verbo vem, ele está mostrando aqui que ir a Jesus nunca é apenas um movimento físico, é sair da minha casa, botar uma roupa, como se eu não tivesse nada o que fazer e de repente ir para um culto do domingo à noite e dizer bem assim, eu vou ali na Igreja Batista Reformada, vou ficar lá com meus irmãos. Não, ir a Cristo é ir espiritualmente a Cristo.
é ir humilhado a Cristo, é ir quebrantado a Cristo. Lucas está mostrando isso, que aqueles que vão a Jesus, eles só vão porque foram ressuscitados dos mortos. Eles só vão até Jesus porque foi Jesus que os chamou. Eles só vão até Jesus porque o chamado de Cristo é eficaz, é irresistível. Esse verbo aqui, vir, é utilizado, irmãos, também em Lucas 5, em Lucas 7, 37, quando Jesus diz assim aos seus discípulos: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. E aqueles vão até Cristo, e eles não vão de qualquer jeito, eles já vão porque eles têm essa missão na sua vida, no seu sangue, já é a identidade deles. Eles vão até Cristo para ser pescadores de homens. Que coisa boa o Evangelho faz nas nossas vidas, irmãos. Vale muito a pena ir a Cristo. O segundo verbo é ouve. Irmãos, ouvir aqui é mais do que escutações, palavras. Ouvir é acolher com submissão aqui. Você vê que essa palavra de Cristo, ela tem semelhança direta. Lucas não está falando para leitores leigos, irmãos. Ele está lembrando o Antigo Testamento aqui. Os evangelhos estão mostrando que aquelas profecias outrora prometidas, agora elas estão sendo praticadas em Cristo e na vida dos seus. No passado, um israelita de verdade recebeu essa ordem de Moisés, o Shema. O Shema diz assim em Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus e verdadeiro Senhor. Então, quando o israelita ouvia isso, ele cantava isso, ele anunciava isso, ele estava dizendo: nós ouvimos a mensagem de Deus, guardamos essa palavra de Deus no nosso coração, e hoje vivemos como cidadãos de Israel, israelitas de sangue, israelitas espirituais. Eles viviam assim, obedientes. O verbo shemar foi praticado. Esse shemar foi praticado por... Não o verbo, né, irmãos? O shemar foi praticado por Abraão, por Isaac, pelos eleitos de Deus aqui em sua palavra. Então esse padrão não nasce no Novo Testamento. Ele sempre foi o padrão do povo de Deus. Ouvir e obedecer. Moisés declara: tudo que o Senhor falou nós faremos. Êxodo 24:7. A gente observa que Tiago diz que a fé, ela é uma fé que pratica a fé. Uma fé que tem obras. Mas, irmãos, os puritanos também deixam claro isso. Thomas Watson, eu gosto muito dele, ele disse que nós precisamos ouvir a voz com o coração desejoso a obedecer a Cristo. E nós devemos obedecer a voz de Cristo e olhar no espelho. Olha que coisa Thomas Watson disse aqui: a nossa própria sujeira. Watson disse assim: nós precisamos olhar no espelho e ouvir as palavras de Cristo. E quando eu ouço as palavras de Cristo, eu olho de novo para o espelho e vejo assim: Senhor, será que em mim existe algo que está sujo, que ainda não te agrada? Irmãos, nós precisamos, pela graça de Deus, acolher a verdade da fé nos nossos corações. Benjamin Kitt, um dos nossos pais batistas particulares, ele disse assim: inclina o teu coração, servo, à obediência, não por temor servil, mas por amor à verdade que te foi proclamada. Amados irmãos, Jesus não está descrevendo aqui um cristão 100% perfeito. Jesus está apenas descrevendo aqui um cristão exemplar, um cristão verdadeiro. Ele vai a Cristo, ele se submete às Escrituras e, detalhe, grave isso, preste atenção nisso, ele organiza a sua vida dentro da agenda de Cristo. Ele organiza a sua vida dentro da agenda do Senhor Jesus. Esse movimento não existe, irmãos, fora do discipulado. Apenas os discípulos de Jesus conseguem viver assim. É impossível para um não discípulo do Senhor viver desse modo. Lucas mostra que o verdadeiro discípulo não escolhe quais são as palavras que ele quer obedecer. Essa parte está excelente, amei. Que pregação maravilhosa o pastor pregou nesse domingo. O verdadeiro discípulo diz: manda tudo, Senhor. As suas palavras é o que me interessa. Eu não estou negociando com o Senhor obediência. Eu estou me aproximando com o coração sublime, com o coração quebrantado. Eu estou me submetendo à tua palavra. Essa é a minha vida. Eu tenho somente uma vida e essa vida deve ser vivida para a glória do Senhor. Então, depois que nós ouvimos isso, irmãos, nós estamos preparados a ouvir o terceiro ponto desse sermão. Lucas diz que nós praticamos as palavras de homem perfeito
porque essas palavras são firmadas em nosso coração e nós recebemos um fundamento capaz de suportar as provas diárias. Nós praticamos as palavras do homem perfeito porque essas palavras dele são firmadas em nosso coração. E nós recebemos um fundamento capaz de suportar as provas da vida. Chegou num ponto muito excelente aqui da exposição de Lucas. Acompanhe o verso 48 comigo. Ele diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, preste atenção nos verbos, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Meus amados irmãos, depois de falar essa acusação clara contra os falsos discípulos, vocês não são meus, foi isso que Jesus disse na prática, eles são meus, os que praticam. Esse fundamento, irmãos, vai trazer ruína. É isso que Lucas está dizendo. O emocionalismo, a falsa psicologia, a falsa filosofia, a falsa ciência, porque todas essas verdades, essas grandes áreas, né, da vida e essas disciplinas, se a gente pudesse dizer assim, todas elas podem ser ressignificadas e serem perfeitas dentro de uma cosmovisão cristã. Mas veja, Lucas está dizendo aqui, irmãos, que existe uma consequência inevitável na vida dos servos de Deus. Aqueles que obedecem ao Senhor Jesus, percebam, cada dia vão se tornar mais preparados. Essa imagem é clara, irmãos. Existem dois processos invisíveis que estão acontecendo aqui na nossa cidade, está acontecendo na sua família, está acontecendo na sua vida. Dois processos invisíveis, você não está vendo isso, mas estão acontecendo nesse momento. Dois tipos de pessoas, dois tipos de famílias, dois tipos de igrejas. Igrejas obedientes ao Senhor, igrejas desobedientes ao Senhor. Famílias obedientes ao Senhor e famílias desobedientes ao Senhor. Pessoas obedientes ao Senhor e pessoas desobedientes ao Senhor. O ponto aqui é, irmãos, os processos são invisíveis, mas eles trazem consequências. Quando você pergunta aqui para Lucas o que é que significava cavar mais fundo, edificar o fundamento, lembra que esse foi o ponto do sermão? Os verdadeiros cristãos, eles têm fundamento em Cristo, na sua palavra. Praticar as palavras de um homem perfeito é colocar a sua vida sobre um verdadeiro alicerce, sobre um verdadeiro fundamento. Na Palestina, no primeiro século, construir uma casa não significava apenas colocar tijolos, empilhar pedras sobre o chão. O ambiente geográfico na Palestina e na Judéia impunha muitos desafios reais para aqueles que estavam querendo ser os construtores. Havia sempre, irmãos, sempre na Palestina, nas terras da Palestina, uma grande camada de terra no solo, e você deveria cavar muito, porque toda aquela areia era fofa. O construtor aqui, ele deveria ter uma vida diligente. Ele não poderia colocar a sua construção em uma areia ou em uma falsa rocha. Ele tinha que cavar muito. E além disso, irmãos, o subsolo era cheio de calcário, era muito rochoso, era duro. Você encontra isso em Isaías 28:16. As chuvas, por exemplo, eram muito sazonais lá. De repente, vales secos em Jerusalém, ali naquela região da Galileia, da Judéia, viravam realmente rios com muitas correntes destruidoras. E aqueles afluentes, se a gente pudesse dizer assim, eles eram afluentes que rapidamente transportavam águas de um lugar para o outro. Então, essas casas aqui, segundo Lucas, não estão seguras, porque elas estão sendo construídas sobre a rocha somente, de maneira superficial, mas elas estão sendo seguras porque foi cavado até o fim para achar a rocha principal. Então o ponto aqui que Lucas está dizendo é que o discipulado cristão exige um trabalho pesado dos crentes, irmãos. Existe um trabalho pesado dos crentes. Não basta apenas você dizer assim: Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Cristo diz: sou o seu Senhor. Então eu quero ver o nível que você está cavando. Imagine, irmãos, esses homens aqui, esses verbos aqui, o cavar, o colocar a casa, o abrir a vala, eles têm um tempo
muito enfático no grego. Você vê, por exemplo, esse vocabulário aqui, cavar, por exemplo, o cavou, era um cenário utilizado, por exemplo, em cavar grandes cisternas, como era o caso de Gênesis 26:19, preparar grandes alicerces para fundações em terrenos muito duros. Então, cavar aqui para Lucas não é pegar a enxada ali, como a gente faz, né, Tânia, para limpar a igreja, dar aquela garimpada ali e de repente dizer, tá pronto. Não, cavar, Léo, é cavar. Cavar, Diego, até chegar na rocha principal. Pronto, aqui está o alicerce. Isso exige um esforço humilde, irmãos, porque geralmente quem não quer cavar, cava duas horazinhas assim e diz assim, não cheguei, deixa para lá, constrói daqui mesmo. Mas, irmãos, o que Lucas está dizendo aqui é que os irmãos de Israel, eles conheciam muito bem essa linguagem do cavar, porque cavar para eles era um ato de necessidade. Veja como isso tem a ver com o cristianismo. Cavar era um ato de necessidade. A natureza não cooperava. As rochas eram difíceis de ser encontradas. Existia muita terra para ser removida. Mas o ouvinte, ou na verdade o construtor, ele simplesmente entendia, eu preciso cavar. Porque quem quer uma casa edificada precisa suar. Precisa suar. Esse verbo aqui, aprofundou, é além do cavar, irmãos. Enfatiza uma intensidade, uma continuidade, ou seja, não é só cavar, é suar muito para que isso aconteça. Culturalmente, muitos construtores paravam ali em Israel, nas regiões de cavar, porque eles se sentiam desmotivados em atingir a rocha mais sólida. Você vê isso, por exemplo, em Isaías 26:18. O ponto é aqui, irmãos, cada vez que esses homens se dedicavam a fazer uma construção, eles tinham que cavar, e eles tinham que cavar mais fundo, e eles tinham que edificar, mas essa edificação ia ser muito profunda. Irmãos, então é isso que Lucas está mostrando aqui no quesito discípulos de Jesus. Ele está dizendo não apenas uma parábola abstrata, olhem, cavem mais fundo. Ele está dizendo assim, vocês precisam cavar a Escritura. É isso que Lucas está dizendo. Vocês precisam se aprofundar nas Escrituras, meus amados irmãos. O discípulo do Senhor, ele é um construtor que não é apressado. Pelo contrário, ele é um servo diligente, irmãos. Ele sabe que a tempestade está vindo. O tempo verbal que Lucas coloca essa tempestade é no aoristo, é um tempo perfeito aqui. Ele contou a parábola de alguém que construiu, ou seja, essa pessoa que Jesus estava falando, essa ilustração, já tinha acontecido isso na vida dele. O que? Veio a tempestade na vida dele. Literalmente, em Israel, eles passavam por inúmeras tempestades. Imagine o clima seco como o nosso está aqui, de repente vem uma grande chuva, desce sobre os vales de Israel, inunda toda a cidade, e agora? Eles não tinham uma boa drenagem, a irrigação deles era muito dificultosa, mas a chuva veio, irmãos. O tempo aqui é real, não é se vai vir, é que veio. Jesus disse isso, porque aquelas pessoas literalmente passavam por problemas de inundação e não inundação. Essa metáfora está mostrando que houve um homem prudente para Jesus, que edificou, e esse texto chega para a gente dizendo exatamente isso, irmãos. À luz do que está acontecendo aqui, se essa fé é verdadeira mesmo, que Deus colocou em seu coração, hoje você está se preparando para o dia mau, para o dia da tempestade? A tempestade aqui, irmãos, ela é símbolo sempre de juízo de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos para as tempestades nas Escrituras, nós vemos que as tempestades muitas vezes, Diego, elas não só são chuvas, né, que vêm sobre a terra, mas elas são situações inevitáveis que vão aparecer de aflição na vida dos crentes. Veja, irmãos, esse sermão é um sermão para o fim de ano mesmo, porque os crentes vão passar no ano e eles vão ter perdas. Pessoas que eles amam, irmãos, vão sair das suas vidas. Sabe quais são as principais perdas que vão acontecer na vida dos discípulos do Senhor Jesus? Aqui no texto, são aquelas pessoas que caminham com Jesus dizendo Senhor, Senhor, mas de repente Jesus diz, eu não sou Senhor de vocês, e elas abandonam o Senhor Jesus. Isso traz aflição. Aqueles que caminhavam conosco e de repente nos abandonam por causa do Evangelho. Nós vamos ter doenças,
o corpo vai enfraquecer, nós vamos ter crises familiares, nós vamos ter crises na igreja, nós vamos sofrer injustiças, perseguições, nós vamos sofrer injustiça porque fazemos o que é certo, segundo o Evangelho de Lucas aqui, segundo a carta de Pedro. Vai existir pressão por causa de Cristo, vai vir ansiedade, noite mal dormida. Essas tempestades não são castigos de Deus, irmãos, não pensem assim, automáticos. Essas tempestades fazem parte dessa vida humana por causa do pecado, mas o ponto é esse: vocês estão preparados, discípulos de Jesus, para quando essas tempestades virem? A segundo tipo de tempestade que as Escrituras mostram, irmãos, é a tempestade que chega na vida do crente por causa da sua fé, por causa da sua fé. Pedro disse que nós devemos estar prontos quando pedirem a razão da nossa fé. Você vai sofrer por tribulações, por aflições, por causa da perseverança. Muitos vão abandonar o Senhor Jesus Cristo porque não são discípulos de verdade, são discípulos superficiais. Eles não querem as palavras de Cristo, eles querem as bênçãos de Cristo. Nesses anos, irmãos, nesses dias, diante dos ensinos de Cristo, nós vamos obedecer a Cristo, passando por confrontos, vão testar a nossa fé, vão nos maldizer, vão levantar falso contra nós. Essas pressões exigem fé. Essas pressões existem convicção. A tempestade não cria ruínas, irmãos. Deixem as chuvas virem sobre as nossas vidas. Algumas dessas chuvas vão ser chuvas de graças. Mas, meus amados irmãos, as chuvas, as tempestades não criam ruínas. Pelo contrário, essas chuvas revelam o nosso fundamento. Se o nosso fundamento for Cristo, nós venceremos. Nem toda tempestade, irmãos, é juízo de Deus, mas toda tempestade aponta para o juízo de Deus. Nem toda mas toda aponta, porque vai ter um tipo de tempestade que alguns vão passar, oxalá que nós não passemos, que é a tempestade do dia final. Jesus está dizendo hoje em falsos cultos, em falsas pregações, em falsas adorações, Ele está dizendo isso hoje em falsas igrejas: eu não vos conheço. Pode ter certeza disso, povo de Deus. Creiam nessas Escrituras. E para nós, Jesus está dizendo assim: irmãos, não se preocupe se o tempo está seco ou se ele vai mudar. Confiem em ser praticantes da palavra de Deus, porque quando vier a enchente, a alma de vocês estará pronta para enfrentar toda a tribulação, amados de Deus. A pergunta para nós é essa, irmãos: quando ela vier, o que restará de pé? O que ficará em pé quando as lutas vierem? A gente já tem uma resposta: nós permaneceremos firmes e em pé, porque nós somos o povo do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Por fim, povo de Deus, para a gente terminar esse sermão, nós temos aqui que praticar as palavras de homem perfeito revela que a desobediência conduz a uma ruína total, assim como a obediência prova, evidencia, demonstra que o crente passa por essas aflições porque ele está em Cristo. Resta para os outros, irmãos, apenas o juízo. No verso 49 nós encerramos esse texto dizendo assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e vindo a enchente, bateu com ímpeto contra aquela casa e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Veja, irmãos, que o homem perfeito agora, o Cristo Jesus, ele está descrevendo o destino dos falsos discípulos, das falsas igrejas, dos falsos mestres, dessas seitas que são colocadas aí, não só seitas, tá, irmãos? Porque tem muitas falsas igrejas que estão sendo plantadas, extremamente desobedientes, e nós devemos estar alinhados às verdadeiras igrejas de Cristo. Jesus diz que Ele está agora mostrando aqui, que tem pessoas que rejeitam Ele publicamente. São os falsos discípulos. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que temos dois governos aqui: o governo de Cristo e o governo do ego, o governo do coração. Mateus está dizendo aqui nesse mesmo sermão que essas pessoas que estão colocando as suas vidas sobre a luz interior que está dentro de mim, é porque eu vou fazer aquilo que está no meu coração, né? Eu vou seguir o que o meu coração diz. Siga, meu irmão, siga, e você vai ver a ruína total no final da sua vida. O inferno está logo ali na frente. Ele é para esses que seguem essa luz que está no coração, sim, a palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui, irmãos, que
esses não têm fundamento nenhum. Eles não têm o alicerce, eles não têm as doutrinas bíblicas. Essa casa ruiu. E essa casa ruiu, Tony, não foi porque foi mal construída. Essa casa ruiu porque ela nunca teve um alicerce. Veja, Jesus está dizendo aqui, existia uma forma. A forma era uma casa. Existiam palavras, aparência. É casa, o nome casa. Esse construiu a casa. Tinha forma, aparência, nome, mas não havia fundamento nenhum. Então o contraste aqui é claro. No verso 48, o homem cava, trabalha, aprofunda, constrói. Irmãos, se nós queremos uma igreja saudável aqui em Maragogi, nós devemos unir as forças nesse sentido. Nós devemos nos amar, dar as mãos uns aos outros e dizer assim: vamos cavar mais fundo, vamos obedecer mais, vamos cavar mais, vamos ser mais servos do Senhor, juntos. E pode vir os rios, as inundações, nós prevaleceremos porque Cristo reina. Se nós queremos nos destruir, irmãos, sigamos os nossos corações, sigamos a falsa piedade. Não houve resistência alguma, a casa logo ruiu, não houve demora, fulminou, acabou-se. Não houve um processo lento, ela está caindo, veja, caiu, palavras de Cristo. Então, meus amados irmãos, Lucas está dizendo aqui a sentença final, veja se é essa sentença que você quer para a sua vida. E foi grande aquela ruína, aquela casa se arruinou-se porque não tinha alicerce, grande foi a ruína. Veja a diferença, passou pela provação e permaneceu porque estava na rocha, grande foi a ruína. Qual o caminho, irmãos, que nós estamos avançando na nossa vida cristã? Colapso completo ou alegria plena? Não se trata apenas, irmãos, de uma correção aqui, é uma sentença final. O falso discípulo, ele não suporta a prova, ele não suporta as tempestades. Cristo está dizendo assim para nós nessa noite: olhem para estes e vejam o fim inevitável dele. Eles estão em ruínas porque rejeitaram o governo de Cristo. Pastor, o que é que esse texto ele pode falar aos nossos corações? Irmãos, estou avançando, tá? Concentre-se aqui, vamos juntos terminar esse sermão. Irmãos, esse sermão serve para o fim do ano? Veja se não. Veja se não. Esse texto nos direciona a um caminho, irmãos, inevitável. Jesus, ele não só falou isso uma vez, ele falou várias vezes. Ele está apertando o cerco aqui, ele já falou sobre a hipocrisia em versos anteriores e agora ele está dizendo o fim desses que vivem assim. E hipócrita é aquele que diz: eu sou de Cristo e não obedece ao Senhor. É isso. Primeiro, irmãos, esse texto confronta a nossa fé. Será que a nossa fé, ela realmente reconhece que Jesus Cristo é o Senhor? Tudo começa com essa pergunta incômoda na vida da gente. É como se Cristo hoje chegasse e fizesse assim para nós: por que vocês estão me chamando de Senhor se vocês não me obedecem? Por que IBR Maragogi? Quem disse que eu sou o Senhor de vocês? E alguns vão dizer bem assim: que Cristo chato esse, como ele não teve amor. Outros vão dizer assim: é verdade, Senhor, que eu tenho sido assim? Alguém que não tem obedecido a tua voz? É verdade, Senhor, que eu tenho sido servo assim infiel? Tem misericórdia de mim, porque para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aqui Cristo não está perguntando, irmão, se cremos nele teoricamente. Cristo não está dizendo se nós vivemos no domingo ou a domingo na igreja. Cristo está perguntando assim: quando as suas escolhas acontecem, quem você escolhe? O que é o custo para você? Quando a palavra confronta o seu orgulho, a sua agenda, os seus afetos, até mesmo os seus pecados secretos, você se inclina ou resiste? Quando eu dou ordem sobre a sua vida, você aceita as minhas ordens ou você apenas acha isso que é sugestão? Cristo está me sugerindo. Não, eu não vou entrar nisso não. Não se trata de uma vida de tropeços, irmãos, se trata de infiéis que estão no nosso meio. É uma resistência deliberada, porque o verdadeiro discípulo, ele não negocia. Se Cristo falou, ele se prostra. Ele desfruta da paz por causa da obediência. Ao mesmo tempo, esse versículo, irmãos, ele mostra que alguns ainda vivem essa vida hipócrita.
Eles erram e continuam a errar, eles sofrem e continuam a sofrer, e eles sofrem porque estão errando, eles continuam caindo. Mas hoje é tempo de remover essa máscara e de buscar a Cristo de todo o seu coração. E dizer assim: Senhor, nós somos teus filhos, nós estamos em processo de santificação, vem até nós, luta por mim essa batalha, me ajuda. Você tem que se fazer essa pergunta nessa noite: quem manda em mim? Essa pergunta você tem que fazer. No verso 47, esse texto diz assim, que nós temos 3 grandes movimentos: vir, ouvir e praticar. Estamos seguindo a Jesus, irmãos, apenas como aqueles que caminham perto dele? Estamos organizando a nossa vida pela palavra? Que dia é hoje? Domingo. Está tudo pronto? Vamos servir na nossa igreja local. Que dia é hoje? Hoje é quinta, vamos orar com o povo de Deus. Irmãos, eu só estou tocando nesses 2 assuntos, mas você sabe que tem outros, muitos outros assuntos que você pode aplicar aqui na sua vida. Irmãos, a nossa vida está na palavra de Deus, ou é a palavra que se encaixa em nossa vida? Olha, pronto, coisa boa, aqui tem espaço para você, Cristo, venha. É possível, como cristãos, nós ouvimos bons sermões, ano após ano, mas viver governados pelos nossos próprios critérios. A nossa mente, irmãos, todo domingo pode se encher de conhecimento, mas a nossa vontade permanece intocada. Cristo é admirado por muitos, ele é ouvido por muitos, mas ele não é seguido, ele não é obedecido. Jesus nos ensina que um discípulo do Senhor, ele não vive por emoções, por intensidade emocional, mas o discípulo do Senhor Jesus Cristo vive em total consciência, ele vive em total obediência. Ouvir as palavras de Cristo não é um exercício mental, é um ato de rendição. Praticá-las, irmãos, as palavras de Cristo não é um herói. Aquele ali é o melhor crente porque ele pratica. Não. Praticar as palavras de Cristo, irmãos, é o fruto normal, segundo Charles Ryle disse, de quem alcançou a graça de Deus. Ou seja, escute, seria a coisa mais normal do mundo um pastor em uma igreja, domingo após domingo, adorarem ao Senhor em espírito e verdade e serem fortalecidos na graça do Evangelho, se fôssemos discípulos do Senhor. Era natural. Sim, Senhor. Amém, Senhor. É natural. Então, irmãos, a gente precisa ver o que o verso 48 diz, que nós estamos construindo. Somos 2 construtores, ou um deles. Vamos pensar assim, existem 2 tipos de construtores e nós somos um deles. Existem pessoas que estão construindo a sua vida sobre a estabilidade, elas só querem Cristo, o Cristo que lhe favoreça, o Cristo que não é Senhor, o Cristo que apenas ensina, que é um pedagogo. Mas essas pessoas estão com esse Cristo porque elas querem uma vida sem tempestade. Elas estão se enganando porque a vida cristã é uma vida de tempestade. Nós temos tempestade o tempo todo. Nós temos um homem prudente que passou por essa tempestade aqui. Ele parecia muito cansado, segundo Lucas aqui. Ele trabalhou muito. Seu trabalho foi lento, foi demorado, mas ele trouxe uma verdade consigo mesmo. Eu vou cavar mais fundo. Eu vou me aprofundar um pouco mais. Eu vou construir pensando na rocha, na pedra que não pode ser abalada, enquanto outros estão apressados em construir por construir. Existem alguns que estão construindo há 10 anos um ensino doutrinário, outros há 2 dias. Existem pessoas que já leram mais de 70 livros sobre confissão de fé, existem outras que nunca leram, e as 2 estão construindo. E no final, irmãos, nós vamos ter 2 destinos, a ruína e a vitória. Oh, meus amados irmãos, ninguém é ignorante quanto a essas verdades. Hoje, nessa noite, nós somos expostos ao Senhor. Praticá-las é uma questão de obediência ou de rebelião. A casa vai cair rapidamente, saiba disso. Porque Deus, Ele só estabeleceu um fundamento, Cristo Jesus. Esse versículo nos lembra que ouvir Cristo sem obedecê-lo é um auto-engano mortal. A desobediência produz apenas fragilidade, ruína, peso. Não existe, irmãos, um outro meio termo. A palavra ela precisa ser praticada, a casa precisa ser construída. Nós faremos isso silenciosamente. Mas, pastor, e publicamente também, perdão. Mas, pastor, por que esse texto tem a ver com o fim do ano? Porque assim como Cristo
encerrou esse sermão. Ele encerrou o sermão do campo. A partir de agora, Lucas vai narrar os obedientes e os não obedientes. Você acompanha as próximas exposições. Vocês vão ver exemplos de pessoas obedientes e como elas foram agraciadas pelo Senhor por causa de tal obediência. Próximo domingo iniciamos o capítulo 7. E nós estamos vendo aqui o fechamento espiritual de um grande tema: discípulos e não discípulos, obediência e falsa obediência. Esse é o último sermão do nosso ano, irmãos, de 2025. E o pastor de vocês está muito feliz de estar aqui nessa noite pregando esse último sermão para vocês. Vocês não sabem da felicidade que tenho de domingo após domingo celebrarmos as vitórias com Cristo, vencermos as agonias dessa vida, analisarmos tantas coisas, olhar para trás e ver como Cristo tem sido fiel a nós, a essa igreja, fiel a Ele mesmo, mas também fiel ao seu povo. E Jesus, irmãos, Ele está nos dizendo nessa noite: olha, esse é o último sermão de vocês, e pensem que eu não estou contando quantos sermões vocês estão ouvindo, mas eu estou afirmando para vocês nessa noite o que é que vocês estão fazendo com aquilo que vocês estão ouvindo. Essa é a pergunta do mestre para nós. O ano se fecha, o sermão se fecha, e a pergunta é essa: o que é que nós vamos fazer depois desse ensino? Nós vamos ser esses crentes que continuam no erro, desobedecendo ao Senhor, lutando contra Cristo, ou nós vamos ser esses que vão ser os obedientes em Cristo, que vão cada vez mais crescer na graça, que cada vez mais vão ser mais espirituais, que cada vez mais vão fazer parte de uma igreja dos céus aqui em Maragogi, meus amados irmãos. Esse texto ensina que o ano pode até trazer esse fim de ano pode até trazer essa falsa paz que alguns estão vivendo aparente. Muitos vêm aqui para o litoral e dizem assim: eu deixei meu chefe, eu deixei meu trabalho, eu vou descansar. Mas ele sabe, as suas noites sabem que ele não está em paz, porque paz verdadeira nós só encontramos em Cristo. Pessoas estão passando o fim de ano agora existem pessoas que estão nesse fim de ano não pensando na enchente, mas ela já veio, irmãos, ela está vindo, ela virá. E esse sermão termina onde o discipulado de Cristo sempre começa. Esse sermão do pastor Will termina onde o discipulado sempre começa. Onde o discipulado sempre começa, irmãos? Em um coração disposto a obedecer a Cristo, em um coração disposto a viver uma vida sob o seu governo, sob o governo da sua palavra. Quando fechamos esse ano de 2025, irmãos, diante de Deus, essa é a verdade que vai permanecer, que permanece. O cristianismo verdadeiro, ele não é medido pelas forças da palavra que nós pronunciamos sobre Jesus. Ele é o meu Senhor, não é isso, mas pela disposição constante em viver sobre o que Ele diz. Onde está a sua submissão, meu irmão? Ela existe. Alguns estão vivendo isso, estão dizendo assim nessa noite: Senhor, olha as minhas lágrimas, tudo isso é por causa do Teu governo. Veja a minha fraqueza, olha a minha luta. Ali a graça de Deus está. Ali a graça de Deus está operando. O discipulado é real, porque existe uma casa ali, fraquinha, mas que está alicerçada sobre a rocha. Quando a tempestade vier, ela vai sobreviver, ela vai prevalecer. Mas essa verdade não pode ser aplicada aqui para todos, porque o fechamento desse sermão diz que alguns vão estar em ruína. Portanto, meus irmãos, para a gente terminar esse sermão de hoje à noite, nós temos aqui um chamado claro do Senhor Jesus a essa igreja, a nós, a IBR Maragogi. Essa igreja, ela atravessa um novo ano. Ela vive esse ano e entrará em um novo ano cheio de tempestades. Mas a pergunta para nós é essa nessa noite, irmãos: nós vamos construir uma igreja que parece firme, ou nós vamos construir uma igreja que vai permanecer em pé quando as tempestades vierem? Me responda essa pergunta. Nós vamos construir uma igreja que parece firme, ou nós vamos construir juntos com Cristo uma igreja que está pronta para receber as tempestades de 2026, agradecendo a Deus pelas lutas e pelas tribulações, porque em tudo nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o seu coração seja inundado pela graça de Cristo, que você possa dizer nessa noite: Senhor, eu sou o teu discípulo,
Que a paz de Cristo inunde teu coração. Ore comigo. Vamos orar, meus irmãos.